Então aqui a gente vai estar vendo essa sequência didática utilizando a parte de traumatologia, onde e como cortar com a minha lâmina voltada para baixo, cortando, tá? Então assim, uma regra, quando você utiliza da sua faca voltada com a lâmina para baixo, Flávio, é melhor, é pior do que com a lâmina voltada para cima, não é o mérito nesse ponto, porque assim, não importa, até importa, tá? Mas assim, só para deixar, só para ficar um pouco mais claro, não importa como você vai segurar a faca, você precisa saber utilizar ela independente de como você vai empunhar ela, seja com a lâmina para baixo, com a lâmina para cima, para um lado, para o outro, se é com a mão dominante, se é com a mão não dominante. É claro que algumas empunhaduras vão te trazer mais vantagens que outras, né? Lâmina para cima vai te dar mais vantagem em alguns cenários, lâmina para baixo vai te dar mais vantagem em outros cenários. O fato é que você tem que saber utilizar a faca das duas formas. A mesma coisa é mão dominante, mão não dominante. Imagina assim, por exemplo, um aluno que ele só treina só com a sua mão dominante, seja ela direita ou esquerda, não importa. Ele só treina com a mão dominante, 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 dominante. E aí um dia, né, por eventual ironia do destino, ele fica impossibilitado de utilizar a sua mão dominante, seja ela a direita ou a esquerda, e aí ele precisa acessar a sua faca com a sua mão não dominante. E aí passa o seguinte pensamento na mente dele: nossa, quem diria? Nunca imaginei que eu ia precisar usar a minha mão não dominante, seja ela a esquerda ou a direita. Então, esse tipo de pensamento não pode existir. E eu me recuso que esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento passe na cabeça dos meus alunos. Falo, cara, o que pode passar nessa cabeça é o seguinte, algo como: não sou necessariamente o melhor nisso, mas já fiz em algum momento, então eu sei me virar, eu sei como resolver. Vou dar o jeito aqui, porque já está familiar para mim, eu já treinei com a lâmina para cima, para baixo, estocando, cortando, contundindo, mão dominante, mão não dominante, direita à frente, esquerda à frente, enfim, já está familiar, eu já passei por isso. A mesma coisa se a gente fosse pegar, por exemplo, se fosse dirigir, né? Você dirigir um carro automático e um carro manual. Você não precisa ser necessariamente o melhor do melhor do melhor do mundo em dirigir o carro manual ou o automático, mas você ter passado, né, ter essa familiaridade para quando surgir essa necessidade, sei me virar, sei como fazer. Não vou ficar perdido, meu Deus, como é que faz esse negócio? Como é que faz a troca de marcha? Né, cadê o terceiro pedal nesse negócio? Então, né, essa é a importância de você treinar essas respectivas variações. E a regrinha que eu estava mencionando é que quando a sua faca for de fio simples, for de fio aqui só tenha de apenas um dos lados, não é o caso, por exemplo, de um punhal, de uma adaga, onde vai ter fio tanto de um lado quanto do outro, é que se for um fio simples, o seu fio sempre fique voltado para frente. Porque se a minha lâmina está voltada para baixo, eu tenho essa facilidade em poder estocar, só que se eu estou com o fio para frente, eu também consigo cortar, que é justamente a sequência que a gente vai estar trabalhando hoje. Então assim, a gente vai trabalhar os 5 primeiros movimentos básicos dentro dessa parte de traumatologia, perfeito? Então o primeiro movimento, que a gente chama de número 1, ele vai ser da minha direita para a esquerda, se eu estiver empunhando com a minha mão direita. Então usando o fio da faca, eu vou cortar lá do pescoço até a linha da cintura, perfeito? O número 2 é exatamente igual, só que o contrário, eu venho da minha esquerda para a direita, vai ficar um tanto quanto esquisito, mas é assim mesmo, faz parte do movimento, lembra? É uma sequência didática, certo? Então ele vem lá do pescoço do meu inimigo até a linha da cintura dele, da esquerda para a direita. O 3 é exatamente igual ao 1, só que o contrário do contrário, ou seja, vai vir da direita para a esquerda, só que de baixo para cima. Então, ao invés de vir da direita para a esquerda, de cima para baixo, é de baixo para cima. O 4, igual ao 2, só que o contrário do contrário, vai ser da minha esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, como se eu quisesse fazer um X para baixo e depois um X para cima. Então, eu faço o 1 cortando, o 2 cortando, o 3 cortando, o 4 cortando. E o 5 vou fazer cortando também,
pode ser aqui na linha vertical, de baixo para cima, fazendo dessa forma na linha abdominal, perfeito? Começa lá abaixo do umbigo e vem abrindo ele até mais ou menos aqui a altura do externo. Então começa lá embaixo, vem subindo, 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 e ele vai parar naturalmente quando chegar no externo, porque ele vai bater no osso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Se fosse com a mão esquerda, exatamente o mesmo processo, só que ia simplesmente inverter essas ordens. Então eu ia começar da minha esquerda para a direita pelo 1, da minha direita para a esquerda pelo 2, da minha esquerda para a direita pelo 3, da minha direita para a esquerda pelo 4, e o 5 permanece exatamente igual. Então 1, 2, 3, 4, 5. Algumas pessoas vão ter mais facilidade para fazer o 2, outras vão ter menos facilidade, mas é assim mesmo.